concluir os aspectos de Saturno no mapa de nascimento, hoje eu vou falar sobre Saturno-Sol. Quando Saturno ele faz um ângulo com o seu Sol no mapa de nascimento, seja por conjunção, que é um ângulo neutro, por quadratura, sextil, trígono, oposição, então Saturno confere ao seu Sol uma característica específica, uma característica de um rigor maior a respeito de alguma coisa. Quando o nosso Sol é tocado, sendo o Sol o centro da nossa identidade, da nossa personalidade, a nossa astrologia, ela tem no Sol a sua força principal, e Saturno, ele se liga a esse Sol, então você passa a experimentar situações em que você se sente cobrado, você mesmo se cobra muito. Como o Sol tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso senso de identidade, esse senso de identidade, quando ele se une a Saturno, ele faz com que a pessoa se cobre muito. Ou então, com que as pessoas cobrem muito. Por que as pessoas? Porque se você se cobra muito, você tende a achar também que o outro está vigiando você, que o outro vai de alguma maneira criticá-lo. Então você também acha que as pessoas estão cobrando. E quando as pessoas não estão cobrando, você já começa a pensar que tem alguma coisa errada. Então eu tenho que ver se eu estou fazendo as coisas certas. Então tem essa questão da autocobrança e tem a questão da cobrança do outro. Algumas pessoas que têm Saturno com o Sol, sobretudo os ângulos mais desafiadores, como a conjunção, algumas conjunções, não são todas, as conjunções são neutras, mas a conjunção é o aspecto mais forte. A oposição e a quadratura, a pessoa pode sentir que ela é muito cobrada, até porque na infância essas pessoas muitas vezes passaram por situações de serem criticadas ou de uma cobrança maior, tiveram uma educação mais rígida. O Sol, que representa os homens na nossa vida, tanto para mulheres como para homens, representa os homens na nossa vida. O Sol é o símbolo do pai, o Sol é o símbolo do companheiro também. Como essa pessoa, ela pode ter aí lembranças de uma infância mais rígida, onde havia uma cobrança maior, seja porque a família era muito rigorosa ou muito tradicional. E, em muitos casos, há a presença de um pai castrador, um pai mais severo, ou então um pai muito trabalhador, ou que que se esforçava muito para manter a família coesa, para manter a estrutura familiar. Saturno é o planeta da privação. Quando ele se une ao Sol, a pessoa se sente privada de alguma coisa. Não que necessariamente ela esteja privada de alguma coisa, mas há uma sensação de privação. E essa privação, ela pode ser ela está relacionada à identidade, ela pode ser ou se manifestar de uma forma como um duvidar do si mesmo, ou então achar que tudo que faz não é suficiente, que precisa fazer sempre melhor. Não que a pessoa tenha problemas em termos de ser capaz ou não ser capaz de fazer coisas, não é isso. As capacidades, ela tem a ver com, ela não tem a ver com isso, não tem a ver com linhas difíceis. As capacidades, o que surge é uma desconfiança dessas capacidades. É como se a pessoa se sentisse cobrada, mesmo que não tivesse ninguém cobrando. Ela se sente cobrada. Às vezes tem quem cobre, tem. Pode vir de uma educação rígida, como eu falei, e aí essa sensação que a pessoa fica depois que atinge a maturidade, essa ideia de que tem que ainda suprir a sociedade, tem que ainda aquele senso de dever que a família ensinou e que ela viu na infância, mas que já atingiu a maturidade, não está mais sob esse domínio dos pais, mas ainda assim a pessoa fica com essa sensação de que tem que
cumprir um dever. Saturno é o planeta do dever, do cumprimento de deveres, planeta da realização. Pessoas que têm Saturno no Sol têm grande capacidade de realizar os seus objetivos. Olha que bacana. Saturno é um planeta muito forte, ele é o senhor do karma. E karma não é só negativo, tá? Karma também é positivo. Então, o fruto da ação pode ser colhido de uma forma positiva. Então, quando se tem aí um Saturno com o Sol, há uma grande possibilidade de atingir uma realização em alguma coisa, justamente porque a pessoa tem esse senso de autocrítica, né? Esse lado da autocrítica, e tem persistência. Saturno é o planeta da persistência. Ele confere a qualquer um dos nossos planetas pessoais persistência, capacidade. Muitas vezes a pessoa, por insistir tanto, por persistir, ela acaba vencendo. Nem sempre por mérito. Nem sempre por mérito. Tem a ver também com esforço e uma persistência. Mas o mérito, ele está no esforço, ele está na não desistência de um objetivo. Você não desistir de um objetivo, de um caminho. Saturno é aquele de crescimento lento, porém eficaz, né? Você tem o retorno, você tem êxito. É o planeta da realização, o planeta da concretização. A concretização do quê? Das nossas capacidades. A gente acaba, porque insiste muito, a gente acaba adquirindo aí uma habilidade. Digamos que o hábito de fazer acaba com que a gente consiga realizar com êxito. Saturno, por ser o planeta da privação, ele indica também uma certa capacidade da pessoa se autocontrolar. Então, ele nos favorece no sentido de que ele nos dá o autocontrole. Ele nos dá uma capacidade de autogerenciamento, uma capacidade produtiva, uma capacidade para trabalho também. É um planeta que está relacionado à questão da vocação, a questão do se esforçar para alcançar um objetivo no sentido vocacional também. Então, embora esteja relacionado ao Sol, isso muitas vezes, mesmo nos trígonos, porque a diferença entre um aspecto fluente, que é trígono sextil, e algumas conjunções, para os aspectos pouco fluentes, que é a quadratura e a oposição, e também algumas conjunções, a diferença está apenas na maneira como a pessoa se sente e naquilo em que ela vê no ambiente externo, como que ela recebe o ambiente externo. É claro que uma oposição de Saturno com o Sol traz sim opositores de peso, né? A oposição no nosso mapa de nascimento indica também aquilo que a gente atrai no mundo externo. Digamos que o Sol, por ter um lado de identidade, num ângulo de oposição a Saturno, isso pode indicar também que a pessoa ela tende a atrair algumas pessoas que se opõem a ela ou que as criticam. Digamos que a oposição ela é um ângulo que, quando ocorre entre Saturno e o Sol, por ser Sol também, né, tem a ver com o nosso ego, as outras pessoas elas nos cobram mais, elas nos criticam mais. Mais ou menos como que quando eu falei com Saturno e Mercúrio, que tinha a ver com a inteligência, né? Uma crítica sobre a nossa inteligência, sobre a nossa capacidade mental. No caso de Saturno com o Sol, é uma crítica sobre a nossa personalidade, sobre você não é capaz, ou então você não tem força para isso ou para aquilo. E a pessoa muitas vezes cresce achando que isso é verdade. Então essas crenças centrais que nós criamos de pessoas que na infância tentaram nos colocar para baixo ou nos privar de alguma coisa, no sentido de nos agredir com com esse pensamento negativo, nós vamos adentrar na vida tendo esse desafio dessa superação. Então, o ângulo da oposição pode indicar situações traumáticas, ou até mesmo na quadratura também, situações traumáticas de uma vivência com pessoas que nos cobravam muito ou que de alguma forma nos criticavam. Em relação às nossas capacidades, a nossa
o nosso eu, a nossa personalidade. A pessoa fica com uma baixa autoestima. Porém, não é uma regra que a pessoa tenha tido familiares que a depreciavam. Às vezes os familiares não a depreciavam, mas a própria pessoa, ela se comparava a certos membros de sua família e se cobrava muito. A gente observa pessoas que se cobram muito, mesmo que ninguém esteja cobrando. Mas por quê? Porque por Saturno ser um planeta social, nós tendemos a nos comparar com outras pessoas, a ver quem conseguiu, quem alcançou alguma coisa, e nós, como precisamos nos elevar socialmente, Saturno ele nos empurra para uma elevação social, então nós olhamos as pessoas que atingiram, nós começamos a comparar com as nossas capacidades. E se nós ainda não atingimos essas capacidades, nós ainda não atingimos o que uma outra pessoa mais bem-sucedida atingiu, vem aquele sentimento de frustração ou uma questão de autocobrança. Não é por causa de inveja ou de ciúme, não é isso. Não se trata disso. Trata-se de uma comparação social entre as pessoas, o que é super normal, super natural, né? Porque você quer crescer, você quer evoluir. Saturno, ele tem a ver com o senso do dever. Eu também tenho que fazer. A pessoa se sente obrigada a fazer. Então, Saturno é um planeta muito forte. É um planeta que ele indica onde que, sobretudo pela casa, o que nós tememos. Aonde que nós enxergamos a vida como um dever. Aonde que nós sentimos que nós precisamos evoluir naquela parte específica e aquilo vem para nós como um peso. Nos ângulos harmônicos, como trígono, algumas conjunções, sextis, nós observamos que isso da cobrança, que vai existir mesmo nos ângulos harmônicos, a pessoa, ela sente menos essa cobrança. A pessoa consegue identificar com mais facilidade onde que vai empregar o seu esforço, o seu dever. Ela consegue cumprir com os seus deveres e não se cobra tanto. Não que as cobranças externas não existam, elas existem, mas a pessoa ela tem um senso maior de calma, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. A pessoa consegue se organizar melhor e não se diminui tanto. Digamos que ela tem uma autocrítica mais amenizada. Ela não se deixa levar pelo aquilo que as pessoas dizem, ela não fica com tantas marcas a respeito da cobrança social. É mais ou menos, sobretudo em mapa de adolescentes, quando se chega ali por volta daquele período em que temos que decidir profissionalmente, temos que encontrar um caminho, porque não somos mais crianças, mas também ainda não temos maturidade, estamos nessa fase de transição, que é a adolescência, né, da puberdade para a adolescência, e ficamos aí com esse Saturno, que a gente tem que dar conta dele, sobretudo porque Saturno faz o primeiro ângulo o primeiro ângulo com 15 anos, né? Ele se opõe a ele mesmo. Então, com 15 anos, a gente tem aí um Saturno oposto a Saturno, né? Nas previsões. Então, a gente já tem uma influência de Saturno ali por volta de 14, 15 anos em trânsito. E quando temos ainda assim Saturno com o Sol no mapa de nascimento, e esse vídeo é sobre o mapa de nascimento, então a gente vê reforçadas essas características por volta dessa idade, 14, 15 anos. A gente se sente mais cobrado, que é natural. Tá certo que a adolescência, ela é um fenômeno cultural. Mas pelo menos aqui na nossa cultura, a cultura brasileira, é uma fase em que precisamos tomar decisões profissionais, se vamos entrar para a faculdade, se vamos fazer um curso técnico. Então tem questões sociais envolvidas nisso aí. E quando Saturno toca o Sol, a pessoa fica pensando, será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? E isso tem a ver também com os ângulos, de que forma que você vai sentir isso de mais pesado ou mais leve, né? Levando em consideração que o ângulo
da previsão Saturno, aos 14, 15 anos, é uma oposição, é um ângulo tenso. O que ajuda, entre aspas, reforça o fato da angústia dessa fase da vida, que é uma fase de escolhas. Então, o Sol como símbolo do pai, como símbolo do companheiro, né, dos homens em geral. Então, pessoas que têm Saturno Sol podem receber uma ajuda de um homem ao longo da vida, né, alguém que guia a pessoa a encontrar a sua identidade, a encontrar o seu caminho social. Observamos também pessoas que têm Saturno Sol, sobretudo na conjunção, pessoas em que dizem, não, eu recebi o apoio do meu pai, para ser quem eu sou na minha vida, eu agradeço ao meu pai. Meu pai era uma pessoa severa, uma pessoa rígida, meu pai me guiou, meu pai sempre foi um braço forte na minha vida. Então tem essa questão ali da solidez dos contatos, e esse contato geralmente ele ocorre através de um homem. Então às vezes podemos ter um empregador que nos dá um trabalho logo cedo na vida e nos ajuda a guiar por um caminho laboral, por um caminho de trabalho, numa profissão. Alguém, um avô, também Saturno está relacionado a pessoas mais velhas, um avô que auxiliou, que é uma figura de referência na vida do indivíduo, um pai, o avô. Ou então, em mapas femininos, quando a pessoa se casa e geralmente tem aí uma questão com o companheiro. O Saturno Sol no mapa de uma mulher indica uma certa visão, né, do homem como alguém que é castrador, como alguém que é mais severo, é mais rígido. Ou então existe também uma certa... a pessoa meio que venera o outro. Por quê? Porque Saturno é aquele da sabedoria, o planeta da sabedoria. Inclusive, pessoas de Saturno Sol, elas tendem a buscar a sabedoria. E é uma sabedoria que não é uma sabedoria que passa pela parte da intelectualidade, tem a ver mesmo com sabedoria de vida, de vivência. Então também é uma pessoa em que gosta de estar na presença de outras pessoas que têm um certo conhecimento de vida. Então também pode passar por um lado de uma veneração, de um respeito muito grande pelo companheiro, ou então, no sentido oposto, ter um companheiro rígido, um companheiro bruto, aquela pessoa mais sisuda, pessoa áspera, pessoa de pouca afetividade, né? E acabar atraindo pessoas que têm uma natureza ou sábia, ou de referência, ou mais velha, ou então uma pessoa áspera, uma pessoa grosseira, castradora, aquela visão mais estreita, né, dos relacionamentos, né? A gente acabar atraindo um homem, né, Sol, que é uma pessoa que tem aí uma característica de uma rigidez maior. Então, a questão é que Saturno é o grande realizador. Então, pessoas que têm Saturno Sol, elas tendem a querer realizar ali no assunto da casa. E a pessoa vai sempre se auto-questionar, porque o Sol é o centro da identidade. E também tem grandes talentos sociais, sobretudo para a política e para as questões, todas as questões vocacionais de Saturno também. A pessoa, ela tende a realizar, a se autorrealizar, ela tem uma capacidade de exercer um controle sobre si mesmo para atingir os objetivos. E veja ali onde você tem o seu Saturno com Sol, em quais casas. Se for conjunção, pode ocorrer também em 2 casas ou apenas uma casa. E quais casas você tem o Saturno com o Sol, que você vai ver a sua capacidade de autorrealização, a sua capacidade de empreender algo de permanente na sua vida, porque você tem capacidade para isso, seja nos ângulos tensos, como nos ângulos fluentes. Os ângulos da astrologia, sejam eles fluentes ou pouco fluentes, isso não é impossibilidade de forma nenhuma. Você é capaz sim, qualquer um dos ângulos em que você tenha seu Saturno com o seu Sol. Se você tem Saturno Sol no seu mapa de nascimento, é porque você tem o dever e a capacidade de alcançar os seus objetivos. Um grande abraço a todos.